Pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vou começar hoje agradecendo aí a muitas pessoas entrando me parabenizando aí pelo meu aniversário hoje. Então, um grande abraço para todo mundo que lembrou e que me desejou aí muitas felicidades, né? E vamos lá para mais uma conversa, né? Eu estava vendo agora há pouco o Lula tá falando, né? Chegou até a falar e ainda está falando, né? Se não me engano, a CNN está transmitindo. E ele falou umas coisas bem interessantes. Inclusive é muito curioso a gente ver essa entrevista dele, porque os jornalistas estão perguntando assim muitas coisas de uma forma que se estivesse conversando com um líder de governo que de repente ia começar a decidir quem ia ser o presidente do Senado, o presidente da Câmara e assim por diante. Quer dizer, no fim das contas, a gente acaba percebendo que o pessoal estava já mal acostumado. Quer dizer, o governo Bolsonaro foi tão danoso, né, tão autocrático, tão autoritário nesse sentido, que as pessoas começaram de repente a achar que já era normal o presidente da República, que é o chefe do executivo, tá definindo quem vai ser o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Pode ser até que ele tenha candidatos preferenciais, assim por diante, exatamente por causa das ações que devem ser feitas agora, inclusive para garantir a questão do orçamento do próximo ano, quer dizer, que inicia toda a gestão do Lula. Bom, e aí vem dentro dessa história. Por que é importante isso aí? Porque assim, o Lula, ele colocou como uma que faz parte do plano de governo dele, ele tem em torno de umas 103 ações, né? E a grande parte delas estão envolvidas com a questão social, o que é muito, muito importante. Porque essa questão social no governo Bolsonaro, ela ficou praticamente destruída, né? Se a gente for ver, vai falar assim, algumas pessoas vão falar assim, mas o auxílio, né? O auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, pessoal, isso aí foi uma coisa muito forçada, muito usada de forma eleitoreira e assim por diante. Não é um programa social, né? Não é uma política pública que afete realmente a sociedade, né? Então, isso é uma diferença muito grande. O que o Lula pretende, o que ele está se propondo, são pontos muito importantes dentro de uma política pública que afete realmente melhoria na qualidade de vida do povo ou da sociedade que foi praticamente esquecida. Porque a maioria do pessoal, quer dizer, a maioria do povo brasileiro que realmente precisa, né? A gente está falando aí de 98%, 99% das pessoas, tá? Que realmente precisam, né, da sociedade, elas não estão sendo olhadas, né, por esse governo Bolsonaro. Que a gente está falando aí de quê? 1% daquele pessoal do agronegócio, que era 250 bilhões lá de fomento e assim por diante. Esse pessoal não precisa de governo. Eles só lembram que precisam de governo quando eles precisam de incentivos, de grana, porque eles não querem usar o dinheiro deles, né? Eles sempre estão usando alguém, ou eles usam as pessoas ou utilizam o dinheiro do governo das pessoas. Então é sempre assim. Aí eles lembram que tem governo. Aí é importante o governo para eles. Por isso que eles queriam manter o Bolsonaro no poder, né? Mas no caso do Lula é diferente. Ele não está querendo. O que ele está querendo? Ele está querendo realmente políticas públicas para melhoria das condições de vida do povo brasileiro foram muito afetadas nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 4 anos de Bolsonaro. Então muitas coisas foram tiradas, fundos de investimento para pessoas que têm necessidades especiais, questão de educação, questão de cultura, pessoal, questão de cultura foi totalmente esquecida, abandonada, né, rechaçada por esse governo Bolsonaro. Então, essas coisas todas, além de infraestrutura, de água efetiva mesmo para o Nordeste e por diante, questões de cisternas e tudo mais, então elas estão dentro dessas características vamos dizer assim, dos 103 propostas principais aí desse plano de governo que eles estão imaginando, tá? Bom, além disso, quer dizer, como a gente pode pensar que eles estão fazendo, quais as ações que eles estão tomando? Eles podiam tomar isso através de um negócio chamado medida provisória, tá? Que é uma coisa que é decretada pelo próprio presidente da República e tem valor de lei, tá? Tem valor de lei, ela já entra em vigor a partir do momento que ele decreta uma medida provisória. Depois, posteriormente, isso aí vai ser discutido lá na Câmara e no Senado, tá?
Uma PEC, tá, que seria uma proposta de emenda constituinte, já é uma outra coisa, né? Já é uma outra coisa, já é uma proposta que precisa de um embasamento e uma discussão maior já no início com o pessoal da Câmara, o pessoal do Senado, e principalmente o pessoal da Câmara dos Deputados, né? Então, isso daí é uma coisa que seria talvez teria que ser mais trabalhado, tá? E aí o pessoal tem que ver a questão de tempo e tudo mais, tá? Para ser votado e entrar em vigor e assim por diante, essa lei propriamente dita da PEC. E aí precisaria ser discutido pelo menos um terço da Câmara, tá? E precisaria de mais discussão política. Mas por outro lado, é uma proposta também mais sólida para essas ações que eles estão pretendendo. O que eles pretendem, né? Quais são as ações que eles estão pretendendo? Bolsonaro não deixou nada previsto, pessoal. A realidade, o pessoal que apoia o Bolsonaro aí, não sei por que ainda continua apoiando, que eu acho que em vez de eles ficarem na porta de quartel, eles vão se informar o que o Bolsonaro efetivamente estava prevendo fazer para o ano que vem. Nada, pessoal, não tem nada previsto direito. Questão de educação foi reduzido, verbo absurda. Cultura nem se pensa. Questões de saúde absurdas. Questão de farmácia popular, nada disso previsto. Questão do auxílio, pessoal, não estava previsto R$600, não. Nem a amplitude para 150 por cada filho lá. Nada disso estava previsto, tá? Isso daí é tudo mentira do Bolsonaro. Mais mentira que ele fez, né? E ele tá quietinho lá, esperando só o pessoal ficar lutando pela candidatura dele. Ó, parabéns para vocês. Bem legal, né? Os bolsonaristas, vocês são, ó, completos. É o combo completo, tá? Então, vão se informar melhor, assim, mas se informa. Sai do Zap. Vai se informar de verdade. Pega um jornal decente aí. Vai no site. Vai no site lá do governo. Ministério da Fazenda. Vai procurar. Tem muita informação, tá? Muita informação. E você, TCU e tudo mais. Tem muita informação e vocês vão perceber que o Bolsonaro deixou nada, tá? E aí, o que o governo novo tem que fazer? O governo do Lula. O governo Lula tem que achar mecanismos, né? Para ele poder aumentar essa questão dos gastos que devem ser previstos para o orçamento do ano que vem. Tá? Então ele vê o que vai ser fora dos gastos, acima dos gastos, assim por diante. E para que ele consiga mexer nisso, tá? Ele tem um prazo, eu acho que até, se não me engano, até o final do mês, alguma coisa assim, ou um pouquinho antes, que eles têm que apresentar uma proposta aí, ou MP, ou através de PEC, e assim por diante, para poder alterar essas questões do orçamento e já deixar previsto para o ano que vem. Então, por isso que é importante, tá? Por isso que é importante essa discussão agora. E eles parecem que eles estão caminhando para o lado da PEC, porque é uma solução que pode ser um pouquinho mais intrigada, né, por os meandros ali da Câmara, mas pode ser melhor, porque ela é mais sólida para se manter depois, e fica mais difícil depois chegar lá na frente e a própria Câmara pode bloquear o que seria, por exemplo, no caso, de repente, uma medida provisória que não bem costurada ou desenvolvida, poderia ser cair lá na frente, tá? Então, inclusive a visita dele hoje com o pessoal do Senado, o pessoal da Câmara e tudo mais, foi exatamente para costurar essas questões e já tomar um caminho mais exato. E provavelmente vai ser esse caminho da PEC, porque tudo indica que parece que as coisas estão ficando mais costuradas já no início. E eles foram exatamente para sentir isso, né? Se as coisas estão costuradas ou não, para poder fazer a coisa andar. Tá bom, pessoal? Então, a conversa de hoje era mais em cima disso. A gente vai se falando. Tem mais coisas que eu depois gostaria de citar, mas aí em relação à dívida pública, relação à dívida pública PIB, e o que é importante dessa questão, se existe, por exemplo, um teto de gasto e tudo mais, o que representa isso na verdade? Tá? Necessariamente é ruim um país estourar questão de dívida pública? Depende. É importante ter uma relação baixa entre dívida pública e o PIB, tá bom? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.